Vamos para mais uma videoaula da Unidade Curricular de Sistemas Hidráulicos. Os objetivos desta videoaula são definir conceitos e termos utilizados para a área de bombas, introduzir a classificação das bombas e vamos falar um pouco sobre as bombas de engrenagens internas e externas em relação a aspectos funcionais e técnicos. Vamos para algumas definições. Vemos à direita duas simbologias utilizadas para a representação de bombas hidráulicas. A primeira simbologia representa uma bomba de deslocamento fixo, o que significa que para uma determinada rotação, a vazão dessa bomba se mantém aproximadamente constante. No caso de uma bomba de deslocamento variável, o deslocamento variável indica que para uma determinada rotação é possível realizar a variação da vazão. Ainda nessa simbologia apresentada à direita, nós temos uma bomba com duplo sentido de escoamento e deslocamento variável. As bombas de engrenagens que nós vamos trabalhar hoje, a maioria das bombas utilizadas na área de hidráulica de potência são bombas denominadas de bombas de deslocamento positivo. A definição para esse termo é quando a vazão é praticamente independente da pressão, sendo uma função diretamente relacionada com a frequência rotacional ou com a rotação da bomba. Significa então que a vazão ela sofre pequenas variações de forma inversamente proporcional à medida em que a pressão de trabalho do circuito hidráulico aumenta acima de determinado valor. Mas esse decréscimo de vazão com o aumento da pressão não é significativo nas bombas de deslocamento positivo. Temos um segundo conceito que está descrito em negrito, que é a bomba reversível, a qual permite alterar o sentido do escoamento do fluido hidráulico, mantendo o mesmo sentido de rotação, que é essa simbologia que está mostrada à direita, ou seja, ela tem duplo sentido de escoamento. A vazão, dependendo do ajuste do mecanismo interno da bomba, vamos poder observar que a região de sucção pode ser a inferior e a região de descarga pode ser a superior, ou vice-versa, como mencionado, dependendo da inclinação do mecanismo de trabalho desse componente. Então, nessas duas figuras, nós vamos então encontrar a bomba de deslocamento fixo com o sentido de rotação, onde que se determina o sentido de rotação pelo sentido da seta que é desenhada sobre o eixo de acionamento representado pelas duas linhas horizontais. E no caso B, nós temos novamente uma bomba de deslocamento fixo com duplo sentido de vazão, que é chamada a bomba reversível. Nessa outra simbologia é apresentada uma bomba de deslocamento fixo com um sentido de rotação, porém a mesma utiliza um dreno externo. O dreno externo é usado para drenar o excesso de vazamento interno do óleo ou do motor hidráulico. Se esse dreno for obstruído, isso pode resultar em danos à vedação do eixo e ainda pode gerar até mesmo a trincagem. A carcaça pode vir a trincar por uma pressão interna que não foi aliviada pelo dreno. Nesta figura nós vemos duas simbologias à esquerda, uma simbologia dita simplificada e uma simbologia detalhada que mostra os elementos internos
de forma simbólica, usados em uma bomba de deslocamento variável com compensação de pressão. A maior parte das bombas de deslocamento variável possui esse mecanismo de compensação de pressão, além de vários outros mecanismos, dependendo da configuração selecionada no catálogo do fabricante. Na aula de bombas de deslocamento variável, nós vamos explorar, então, os vários tipos de configurações que existem para este componente. Mas, a grosso modo, podemos dizer o seguinte, que a bomba com compensação de pressão, ela restringe a vazão quando a pressão na descarga da bomba alcança um valor máximo, o qual foi pré-ajustado na mola de compensação. De modo que ela funciona semelhante a uma válvula de alívio. A válvula de alívio, a diferença é que quando a pressão chega no valor máximo, a válvula se abre e permite o escoamento da bomba de volta para o reservatório. Enquanto que na bomba de deslocamento variável com compensação de pressão, o que acontece é que o mecanismo interno da bomba ele anula a vazão quando a vazão chega no valor máximo de pressão. Então, a setinha que indica o deslocamento variável ou a vazão variável enviada pela bomba, ela está ligada aqui nessa linha de pilotagem interna que vai atuar contra a força de mola e vai alterar essa inclinação dessa seta que representa o deslocamento variável. De modo que quando essa pressão chega no valor máximo, essa seta está indicando que essa inclinação, esse deslocamento variável, ele muda a tal ponto de fazer com que a vazão se torne nula ou mínima. Na maior parte dos casos, essa vazão não é nula, ela é aproximadamente nula, porque é necessário ainda manter uma vazão mínima responsável pela lubrificação dos elementos internos. Já na interpretação da simbologia detalhada, nós vamos ver vários elementos, mas a interpretação é a mesma. Quando a pressão que está desenhada nessa linha laranja, ela chega num determinado valor máximo, ela vai atuar pilotando essas válvulas auxiliares, incluídas aqui, integradas à bomba, vão permitir então que a vazão passe através da válvula, a válvula assume a posição da esquerda, a vazão hidráulica passa através da válvula direcional de 3 vias e vai atuar então nesse pistão esquematicamente desenhado nessa simbologia. E o pistão, por sua vez, vai alterar a vazão ou o deslocamento variável da bomba contra a mola que foi regulada. Essa mola foi regulada para atuar a partir de determinada pressão. Então, por exemplo, se essa bomba foi ajustada para mudar a vazão a partir de uma pressão de 200 bar, então essa pré-carga de mola ela equivale a essa pressão de 200 bar. E somente quando essa pressão chegar em 200 bar é que essa bomba vai alterar a sua vazão que está sendo enviada. O foco da aula de hoje, na sequência dessas explanações que mencionaram alguns conceitos e interpretação de vários tipos de simbologias utilizadas para descrever as bombas hidráulicas, o nosso foco de hoje são as bombas de engrenagens. As bombas elas fazem parte do chamado grupo de acionamento, o qual é composto normalmente pelo reservatório, o motor elétrico acoplado à bomba hidráulica, uma válvula de segurança, um manômetro e outros elementos normalmente presentes no reservatório, os quais já foram vistos em aulas anteriores, como indicador de nível, de temperatura, uma tampa de respiro para evitar que a pressão no reservatório seja
alterada. Mas as bombas, quando se compra esse componente, normalmente ela já vem integrada à nossa unidade de potência e condicionamento hidráulico, porque é muito mais conveniente para o usuário não precisar ele mesmo construir toda essa estrutura. Então, a maior parte dos fabricantes já vendem as chamadas unidades hidráulicas, as quais, então, elas estão compostas por esses vários elementos que aqui foram descritos. As bombas hidráulicas, elas são classificadas em vários tipos de bombas. Existem alguns outros tipos de bombas que não estão mencionados aqui, mas são usados com menos frequência. As principais bombas hidráulicas usadas a nível industrial são as bombas de engrenagem, as bombas de palheta e as bombas de pistão. As bombas de engrenagem, elas vêm na configuração de engrenagens externas e engrenagens internas e trabalham apenas no modo ou na configuração de deslocamento fixo. As bombas de palhetas, elas trabalham com deslocamento fixo e deslocamento variável. E as bombas de pistão também, deslocamento fixo e variável. As bombas de deslocamento fixo são exclusivamente bombas axiais. E as bombas de deslocamento variável, nós podemos encontrar bombas radiais e bombas axiais. Então, na aula de hoje, conforme mencionado, nós vamos começar o nosso estudo com as bombas de engrenagens externas. Quais são as principais características desses elementos? Então, são máquinas de deslocamento fixo, ou seja, elas enviam uma determinada vazão para uma determinada rotação. Mas se houver variação da rotação, por exemplo, se essa bomba hidráulica estiver acoplada a um motor com inversor de frequência, então nós podemos ter um controle da vazão que está sendo enviada através da rotação do motor elétrico. São as mais utilizadas em sistemas hidráulicos e a razão para isso são várias vantagens inerentes a esse tipo de bomba, mas uma das principais características que destaca o fato dessas bombas serem as mais utilizadas é o baixo custo. Esse tipo de bomba não são bombas muito grandes, se encontra aí pelos fabricantes bombas em torno de até 100 centímetros cúbicos por revolução. É óbvio que, dada a quantidade de fabricantes que se encontram no mercado, é possível encontrar bombas até maiores, mas não é o comum. O mais comum é que essas bombas trabalhem aí na faixa aí de 10 a 100 centímetros cúbicos. A maior parte dos fabricantes vai disponibilizar esse tamanho. E as pressões contínuas obedecem o mesmo raciocínio. Normalmente, essas bombas trabalham com pressões contínuas de até 250 bar. Pressões intermitentes até uns 275, 280. As rotações também, de forma geral, é entre 500 e 3.500 RPM. Essas bombas são caracterizadas por produzir bastante ruído, também por serem compactas e de baixo peso. Isso é uma vantagem em qualquer máquina que não ocupe muito volume e o peso seja baixo. E como já mencionado, o custo delas é bastante favorável e funcionam então com deslocamento fixo. Nessa animação nós já temos uma boa noção de como ocorre o funcionamento, o deslocamento do fluido através do engrenamento das engrenagens externas desse tipo de componente. Vocês observam que o deslocamento angular das engrenagens cria uma região de sucção, a qual é preenchida com o óleo do reservatório e, em função das folgas estreitas entre as engrenagens e a carcaça da bomba, e também do perfil da própria engrenagem, isso faz com que o fluido hidráulico ele seja deslocado nos vãos entre os dentes da região de sucção para a região de descarga. Então, as características desse tipo de bomba, sempre lembrando a vocês o fato dessas bombas serem as mais utilizadas nos sistemas hidráulicos e, consequentemente, elas devem ter características favoráveis que façam
com que ela mantenha esse destaque por muito tempo. Então, essas bombas são caracterizadas por sua robustez, adaptações a grandes variações de viscosidade, ou seja, muitas vezes o óleo aquece ou trabalha com amplitudes de temperatura maiores e a bomba, de modo geral, consegue se adaptar à maior parte dessas variações. É óbvio que, se eu for fazer uma análise para a seleção do componente, eu preciso observar no catálogo qual é a faixa de viscosidade que essa bomba trabalha, ou faixa de temperatura. Também outra característica bastante vantajosa é a insensibilidade à presença de partículas sólidas presentes no fluido. Não significa que o fluido possa estar totalmente contaminado, significa que essa bomba ela tem tolerância. Se o fluido for muito sujo, isso vai reduzir a vida útil da bomba. Facilidade de montagem em qualquer posição. Isso também é um diferencial desse tipo de bomba. Alguns tipos de bombas não podem trabalhar em qualquer posição, mas essa, de modo geral, ela pode sofrer inclinações, trabalhar na horizontal, na vertical. Também é necessário consultar catálogo de fabricante para confirmar se a bomba consegue succionar o óleo em qualquer posição. Elevada gama de rotações, facilidade de sucção, porém são bombas menos eficientes do que outras categorias de bombas mais caras e com eficiências melhores. Vamos olhar o mecanismo de funcionamento. Bomba ligada a um motor elétrico. O eixo do motor elétrico está ligado a uma chamada bomba engrenagem motora, que gira e faz a engrenagem movida girar também, obedecendo o sincronismo entre os dentes das engrenagens. Isso faz com que se crie então a região de sucção e desloca o fluido da região de sucção para a região de descarga. As bombas de engrenagens, elas também vêm na configuração de várias bombas ligadas no mesmo eixo. Então nós temos dois exemplos aqui de uma bomba, duas bombas ligadas em paralelo, e aqui nós temos três bombas ligadas em paralelo. Isso é uma vantagem porque nós podemos ter uma lógica do nosso sistema de comando que permite então selecionar se uma, duas ou as três bombas vão estar operando ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se nós tivermos níveis de pressão diferentes no sistema hidráulico, então nós podemos estar controlando. Quando a pressão está mais baixa, por exemplo, e precisamos de grande vazão, então as três bombas vão estar enviando o fluido hidráulico. Porém, quando essa pressão estiver mais alta e a necessidade de vazão for menor, a vazão de duas das bombas pode estar sendo desviadas de volta para o reservatório através de uma válvula direcional e o circuito está recebendo o óleo apenas a partir de uma bomba. Isso nos dá versatilidade e flexibilidade para controlar a velocidade de atuadores de forma conservativa. Nessa figura foi retirada aí de um dos principais fabricantes da área de hidráulica o perfil das engrenagens, de bombas de engrenagens que geram baixo ruído. A quantidade de ruído e a quantidade de pulsação gerada nesse tipo de bomba ela é menor. Muitas vezes as faixas operacionais também são mais restritas do que uma bomba mais genérica, além de variações aí de custos. Mas há algum tempo atrás as bombas de engrenagens todas produziam muito ruído e hoje já se consegue obter bombas de engrenagens externas que elas geram uma quantidade de ruído muito inferior às bombas convencionais. Essa figura ela mostra uma das limitações das bombas de engrenagem de modo geral, que é uma distribuição assimétrica da pressão. Se vocês observarem nessa figura, vocês vão ver que de um lado nós temos uma baixa pressão na região de sucção da bomba e do outro lado nós temos uma alta pressão na região de descarga.
Como a pressão vezes a área gera uma força, nós vamos observar que existe uma força hidráulica que está atuando em apenas um dos lados das engrenagens. E quem deve suportar esse esforço são os eixos, né, que estão ligados a ambas as engrenagens. Isso significa que essa distribuição assimétrica de pressão ela vai acarretar em limitação da faixa operacional dessa bomba, ou seja, a bomba não vai poder trabalhar com níveis de pressão tão altos ou com vazões tão grandes, pelo fato de que tanto uma variável quanto a outra vai gerar uma força muito grande caso determinados limites de resistência dos materiais seja ultrapassado. Isso faz com que, então, esse tipo de bomba trabalhe no máximo aí com as pressões de 250 bar, conforme nós já vimos, e com deslocamentos volumétricos de até 100 centímetros cúbicos por revolução, porque se isso for aumentado, né, nós vamos ter uma força maior agindo no lado direito, conforme a figura mostrada. Isso, então, pode criar alguns problemas de desgaste prematuro do componente. Então, o que nos diz aqui a observação do slide? Em virtude da distribuição assimétrica da pressão, estão sujeitas as bombas, né, a forças axiais e radiais, as quais provocam aumento nas folgas, elevação de temperatura do óleo, deformação de eixos e desgaste acentuado e não uniforme de peças. À medida que esse eixo ele acaba sofrendo uma deflexão pelo fato da ação da força decorrente da pressão, ele pode ter um contato da superfície interna da carcaça com o perfil dos dentes. Isso vai então gerar o quê? Um desgaste acentuado que, por sua vez, vai aumentar o atrito, vai aumentar vazamentos internos, gerando uma série de problemas para a bomba hidráulica e também para o circuito. Por essa razão, por causa dessa distribuição não simétrica, essas bombas estão sujeitas a uma limitação de pressão e vazão. Por exemplo, as pressões de bombas de pistão elas podem chegar até 700 bar, que é uma pressão extremamente alta, enquanto que a pressão de trabalho das bombas de engrenagens externas ela acaba sendo bem menor. E o segundo tipo de bomba de engrenagens que nós vamos estudar hoje é a bomba de engrenagem interna. Essa bomba foi desenvolvida com o objetivo de contornar algumas limitações das bombas convencionais, que são as bombas de engrenagens externas. E, como nós vimos, as bombas de engrenagens externas elas têm limitação a nível de pressão e vazão, o que nesse tipo de bomba já é um pouco melhorado. Então lá nós tínhamos uma pressão contínua máxima de até 250 e nós encontramos bombas com pressões de até 315. Lá nós tínhamos tamanhos de até 100 centímetros cúbicos. Já nas bombas de engrenagem interna já encontramos bombas de até 250 centímetros cúbicos, o que já nos amplia de forma considerável a faixa operacional desses componentes. Por sua natureza, as bombas de engrenagens internas elas já apresentam menos ruído, menos flutuações de pressão que as bombas de engrenagens externas. Nos modelos mais atuais, e não são todos os fabricantes que fornecem, que nós temos bombas que geram menos ruído. E a razão para que essas bombas elas proporcionem menos ruído e menos flutuações de pressão se deve ao projeto personalizado desse tipo de bomba. As engrenagens foram projetadas com o chamado maior grau de recobrimento, que implica em um engrenamento longo. Esse engrenamento longo traz algumas consequências bem favoráveis, que são a melhor vedação e maiores ângulos de sucção e de descarga, o que vai resultar em melhor rendimento volumétrico e menor perda de carga. O rendimento volumétrico ele mede os vazamentos internos e a perda de carga mede a perda de energia por atrito. Então, esse tipo de bomba ele
proporciona um rendimento volumétrico ou um vazamento interno menor, fazendo com que esse projeto seja, de modo geral, superior ao de bombas de engrenagens externas. E assim como no caso das bombas de engrenagens externas, essas também trabalham apenas com deslocamento fixo. Então aqui nesse slide nós vemos então o princípio de funcionamento da bomba de engrenagem interna, onde uma engrenagem interna ela gira sincronizada com a externa que contém os dentes internamente, daí provém o nome da engrenagem, e esse sincronismo, esse engrenamento é que causa o deslocamento de fluido. Também nós temos um separador, normalmente utilizado para auxiliar no mecanismo de funcionamento desse componente. Esse tipo de bomba, eles também têm uma boa tolerância à contaminação. O mesmo raciocínio se aplica ao das engrenagens externas. A tolerância à contaminação não implica que o fluido possa estar totalmente sujo, mas ele vai aceitar algum tipo de contaminação com mais tolerância do que em comparação a outros tipos de bombas. As faixas de operação a nível de frequência rotacional fica entre 200 e 3.000 RPM, ou seja, uma ótima faixa de trabalho. Muitas bombas não trabalham em toda essa amplitude, o que gera bastante versatilidade aí na hora de se aplicar essa bomba em circuitos hidráulicos. Então, como mencionado, a estanqueidade entre as câmaras de sucção e descarga é obtida por um separador e muitas vezes pelo próprio perfil da engrenagem. A animação aqui mostra de forma até mais clara do que o slide anterior como funciona esse tipo de bomba e, devido então a esse projeto mais diferenciado, ela gera uma pulsação de vazão de até 10 vezes menos do que as bombas convencionais. Isso decorre então no engrenamento longo, que a característica dele é uma superposição de volumes descarregados pelas células, que é o chamado grau de recobrimento. O que isso significa? Que várias dessas células ou desses espaços entre os dentes, ele vai estar descarregando ao mesmo tempo, ou seja, não vai haver a alternância que se verifica normalmente em uma bomba de engrenagens externas convencional. E nesse caso também essas bombas também estão sujeitas a esforços desequilibrados. Nós temos uma região de descarga, uma região de sucção, que faz com que a força atue sobre o eixo da engrenagem de forma não simétrica. Essas são as referências usadas na elaboração desta videoaula. Agradeço por sua atenção. A nossa videoaula de hoje tratou sobre bombas de engrenagens internas e externas e sobre termos técnicos e conceitos utilizados na área de bombas. A nossa próxima videoaula vai tratar do assunto bombas de palhetas. Até lá!